Veja que a gente precisa ser capaz de relacionar as coisas para poder chegar nas conclusões certas. A ideia do Smart Contract, a ideia filosófica, é fazer o quê? É dar segurança jurídica ao cumprimento das obrigações. Por que da segurança jurídica ao cumprimento das obrigações? Porque nós vemos, eu acabei de falar aqui, sobre o problema que nós temos em relação ao sistema jurídico atual, que não está baseado em Smart Contract. O fato de nós termos uma grande insegurança e incerteza devido a quê? Devido a transformações econômicas e sociais que foram acontecendo ao longo da história, diagnosticado, por exemplo, por filósofos como Jürgen Habermas, que traz algumas propostas para melhorar essa situação aqui, mas falta concretude, né, em trabalhos como o do Jürgen Habermas, porque ele é um teórico. A diferença do Nick Szabo é que o Nick Szabo ele não é apenas uma pessoa que tem conhecimento de questões legais, ele também conhece a parte computacional, é um grande especialista na parte de segurança cibernética, por exemplo. E tem ainda o terceiro elemento muito importante para a gente compreender esse fenômeno, que é a questão da economia. Ele, especificamente, é adepto da chamada análise econômica do direito, adepto de uma versão muito radical, que alguns consideram muito radical, da economia, chamada de escola de economia austríaca, que tem alguns juristas, alguns mais conhecidos como Hayek, que fala, né, sobre essa questão da competição futura entre moedas, né, mas há muitos críticos à ideia de banco central na escola austríaca, criada aí, muitos dizem, pelo Karl Menger, que é na época que os economistas eram chamados ainda de economistas políticos. Depois veio a economia matemática, mas essa é uma outra história. Então o fato é que o Nick Szabo, a partir dessa percepção de que, muito influenciada pela escola de economia austríaca, certo? De que você tem uma insegurança jurídica nas obrigações, ele cria uma ideia chamada de smart contracts, com o fim de dar segurança jurídica. O português, claro, é o seguinte: hoje há um modo de resolução de conflitos baseado em decisões, por exemplo, submeter um conflito a um juiz, a um órgão do Poder Judiciário. Isso é demorado, isso não resolve o problema, ou seja, os negócios, o empresário não sabe o que fazer, né? As normas, como nós falamos, são altamente complexas. Então o que acontece? O Nick Szabo chega à seguinte proposição: vamos criar uma forma de resolver, de programar os contratos. Porque se eu programar o contrato e eu criar alguma forma de impedir que depois de assinado o contrato, esse contrato possa ser alterado ou possa ser revisto, qual que é o efeito que isso vai provocar na economia? Segurança jurídica. Os adeptos da escola liberal, principalmente de economia, eles são totalmente contra a revisão contratual, porque eles entendem que isso traz custos à atividade. Então esse discurso liberal de você ter um contrato que de fato seja cumprido, aquela ideia liberal mesmo, do chamado Pacta Sunt Servanda, depois foi relativizado com o Estado Social, agora volta com força, só que em um sentido altamente tecnocrático. Dr. Dani César entrou aqui, grande satisfação recebê-lo, né, meu amigo. Estamos em uma live aqui sobre questões jurídicas, entender um pouco o que está acontecendo hoje, especificamente o fenômeno das stablecoins. Então, falando aqui, né, do Nick Szabo, quis trazer primeiro esse contexto todo para vocês. Por quê? Então, a partir da ideia de smart contracts, eu conseguindo programar as obrigações, eu consigo então ter uma certeza maior de que eu não vou precisar buscar o judiciário. Então, eu chego lá com outro empresário, nós criamos o smart contract, criamos as regras do nosso contrato, jogamos isso em algum lugar, né, que nós já sabemos onde é isso, em uma rede, de modo a evitar que venha a haver alterações, e eu venha a ter algo que no white paper do Bitcoin está chamado de transações completamente irreversíveis.